Olá, vamos continuar a nossa análise do Evangelho de Mateus, continuando ainda no texto de Mateus 3, versículos de 1 a 12. Nesse texto aqui, nós estamos ainda na parte inicial do Evangelho de Mateus, que é a parte da introdução ao rei, e nós estamos nessa parte que fala sobre a preparação do rei, que vai do capítulo 3 até o capítulo 4, versículo 11. Lembre-se que o argumento de Mateus, aqui nessas três partes, é mostrar que Jesus é o Messias, é narrar eventos históricos que apontam que Jesus foi reconhecido rei, e foi reconhecido rei antes do seu ministério começar, ok? Que ele, desde o seu nascimento, desde a sua linhagem, foi reconhecido rei. Ele foi reconhecido Messias, rei, por causa do nascimento virginal, por causa da adoração dos magos, por causa do local onde ele nasceu, também por causa da fuga do Egito, dele sair do Egito, por causa da matança dos inocentes e também por causa da ida para Nazaré. Todos esses foram fatos que apontaram Jesus como Messias, e agora então nós teremos aqui outros fatos, agora Jesus já adulto, certo? Que demonstram que Jesus é o Messias. E estes fatos dizem respeito à sua preparação, aos momentos anteriores do seu ministério. Esses fatos dizem respeito à pregação de João Batista, ao batismo de Jesus e também à sua tentação, ok? Nós começamos na aula passada a ver este primeiro fato da preparação de Jesus que aponta Jesus como Messias, que é a pregação de João Batista, que vai do capítulo 3, versículos de 1 a 12. Eu comentei com vocês que João Batista começou a sua pregação dizendo: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Na aula passada eu expliquei dois aspectos dessa declaração que são muito importantes de nós compreender. Em primeiro lugar, o arrependimento mencionado aqui por João Batista e que depois vai ser mencionado por Jesus é o arrependimento de uma vida, é uma mudança de vida, não é apenas uma mudança de mente ou de pensamento. É você estar em um estado separado de Deus, em um estado de insubordinação a Deus, para uma posição de pacto, de aliança, de subordinação a Deus, ok? Então lembre-se do contexto pactual dessa declaração, arrependei-vos. O segundo aspecto aqui dessa declaração é a afirmação da razão pela qual eles deveriam se arrepender, porque está próximo o reino dos céus. Nós vimos que essa expressãozinha aqui, está próximo, ela tem o peso de chegou, ok? Então, algumas traduções em português traduzem assim, porque chegou o reino dos céus. E também, essa expressão reino dos céus se refere ao domínio de Deus. Esse domínio foi profetizado no Antigo Testamento e provavelmente o uso de Mateus dessa expressãozinha dos céus aponte para a extensão. Esse é um reino de Deus que é dos céus e sobre a terra, ok? Então é um domínio total de Deus, profetizado, que já existia no Antigo Testamento, mas profetizado para descer à história, para fazer parte do seu povo, que era um reino político, era um reino espiritual, um reino material, um reino histórico, um reino terreno, ok? Prometido no Antigo Testamento para a era messiânica. Então a pregação de João Batista é que chegou a era messiânica, chegou o rei e, portanto, chegou o reino. E é exatamente isso que João Batista, ou que Mateus vai nos explicar sobre João Batista agora a partir do versículo 3. A partir do versículo 3, Mateus vai nos dar aqui uma série de informações sobre João Batista que credibiliza a sua pregação a respeito de Jesus.
Então é por isso que aqui no versículo 3, ele começa com a seguinte cláusula, porque este é o. Essa cláusula aqui, irmãos, ela é chamada de pesher, ok? O que é um pesher? Isso era uma forma de interpretação do Antigo Testamento que apontava cumprimentos. E geralmente os peshers, que eram escritos de interpretação do Antigo Testamento, eles pegavam fatos atuais e diziam que este fato se refere àquilo. Um outro caso em que isso acontece é em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce. Então Pedro vai pregar e diz: vocês pensam que esses homens estão loucos ou bêbados? Não. Isto é aquilo que foi dito pelo profeta Joel. Então ali Pedro vai fazer um pesher. Ele vai dizer que aquele fato ali se refere àquela profecia. Então essa partícula, porque este é aquele, ou porque isto é aquilo, é uma partícula de cumprimento de profecia, ok? Então essa expressão, porque este é o, tem o peso das expressões anteriores, dizendo porque isto se cumpriu, ok? Então, o que Mateus vai nos explicar é que João Batista é cumprimento de profecia também. Que João Batista, ele também foi profetizado no Antigo Testamento, certo? E então nós temos aqui a menção ao texto de Isaías, capítulo 40, versículo 3, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O mais interessante, irmãos, é que o contexto imediato em que Isaías profetizou era o contexto de esperança que Deus estava dando para o seu povo do retorno do exílio. Então, endireitar o caminho do Senhor era preparar o caminho de volta de Israel. Eram os trabalhadores que iam preparando as estradas para o retorno de Israel para a sua terra depois do cativeiro babilônico. Então, o contexto imediato era um contexto de esperança. E no Antigo Testamento, o período após o cativeiro babilônico, ele é muitas vezes utilizado como sendo uma prefiguração do período messiânico. Então, quando o texto diz voz do que clama no deserto, isso também aponta para o começo do período messiânico, da chegada, da esperança do Messias. Mas alguns textos ainda mais diretos, como Malaquias capítulo 3, versículo 1, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Você tem aqui uma menção a uma profecia de alguém que iria preparar o caminho do Messias, ok? Então, tanto Isaías quanto Malaquias fizeram profecias a respeito da chegada de João Batista. Então, esse é o primeiro argumento de Mateus para demonstrar que João Batista era profeta. Então, ele é da linhagem dos profetas. Outro argumento, isso junta ao que foi colocado aqui no versículo 1, certo? De ele pregar no deserto, isso também é uma identificação profética. Mas no versículo 4, existe uma razão específica para Mateus mencionar a dieta e as vestimentas de João Batista. Nós não podemos imaginar que quando Mateus menciona o que João Batista vestia e o que João Batista comia, que ele estava apenas nos dando uma informação estética e dietética. Não. Mateus tem um propósito aqui a nos mencionar as roupas e a comida de João Batista. Roupas de pelo de camelo, que é o que ele menciona aqui, e esse tipo de cinto
não apenas, como diz Carson no seu comentário, eram roupas de pobres, como também eram roupas que faziam a conexão com o profeta Elias. Em 2 Reis, capítulo 1, versículo 8, então, se você for em 2 Reis, capítulo 1, versículo 8, diz lá que Elias era um homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Este era Elias, o tesbita, ok? Então, ao mencionar as vestes de João, está-se aqui fazendo uma alusão dele a Elias. E naquela época, os judeus esperavam o retorno de Elias para preparar o caminho do Senhor Jesus Cristo, ou no caso, o caminho do Messias, que a vinda do Messias, a vinda do dia do Senhor, seria precedido pela chegada de Elias. Então, quando Mateus cita isso, ele está dizendo que este que precedeu Jesus é o Elias que haveria de vir, ok? E a sua menção também à sua alimentação mostra aqui também uma conexão aos profetas, ok? Tanto é que em Zacarias, capítulo 13, versículo 4, é dito lá que os falsos profetas, eles se vestiam de pessoas pobres para enganar as pessoas. Então, a menção aqui de Mateus à vestimenta e à alimentação de João Batista é para argumentar que ele era profeta, semelhante, então, o cumprimento da pessoa de Elias, ok? Avançando, então, aqui no versículo 5 em diante, agora Mateus vai nos falar a respeito do ministério de João Batista. Então, veja, ele falou sobre a pregação de João Batista, depois deu argumentos para mostrar que João Batista era profeta, e agora, então, ele vai nos contar que toda Jerusalém, Judéia e circunvizinhança do Jordão iam até João Batista para serem batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Isso é muito relevante, irmãos, mais uma vez, pelo contexto pactual, certo? Então, no Antigo Testamento, a confissão de pecados era muito importante e fazia parte do processo de expiação, ok? Então, no Antigo Testamento, tanto os sacerdotes como o povo deveriam ter a responsabilidade de confessar os seus pecados. E nos momentos de grande avivamento do povo de Israel, havia confissões públicas de pecado, ok? Então, quando o texto aqui está nos dizendo que as pessoas iam até João Batista para confessarem os seus pecados, então a ideia aqui era de um momento de avivamento antes da chegada do Messias, ok? Então, houve uma espécie de avivamento ali no meio do povo antes da chegada de Jesus, ok? E outro detalhe também que a gente precisa atentar aqui é que o versículo 6 diz que eles eram batizados confessando os seus pecados. Então, existem documentos antigos do historiador Flávio Joséfo em que ele fala a respeito do ministério de João Batista e fala que João Batista exigia uma espécie de conduta preliminar para as pessoas serem batizadas, ok? Então, quando diz aqui que eles confessavam os seus pecados, isso era uma espécie de expressão pública dessa mudança, desse arrependimento que eles já haviam manifestado em suas vidas. Isso é o que João Batista, no versículo 8, vai chamar de frutos de arrependimento. Então, não é que João Batista batizava e exigia que as pessoas vivessem nova vida. Não. Ele batizava aqueles que já demonstravam
que estavam dispostos, que já haviam retornado à sua relação com Deus na aliança e que agora então queriam se preparar para a chegada da era do Messias, ok? Então, o texto vai nos avisar que houve uma espécie de avivamento ali no meio do povo, só que no meio do povo vinha também fariseus e saduceus. E lembre-se disso, que fariseus e saduceus eram dois partidos religiosos daquela época. A seita dos fariseus e a seita dos saduceus. Nós já conversamos sobre isso. E o fato de Mateus mencionar que os dois grupos estavam indo aqui, nós não podemos garantir que Mateus está querendo dizer que os dois grupos iam juntos, mas o fato de Mateus mencionar os dois grupos é bastante relevante, certo? Porque nós não sabemos, e quando o texto diz que eles vinham ao batismo, a gramática aqui da partícula ao não nos garante que de fato eles vinham para ser batizados ou eles vinham para este evento chamado batismo, ok? As duas possibilidades são permitidas. Então, mas é muito relevante porque, embora o povo estivesse em avivamento, João Batista vai lançar então acusações contra os líderes religiosos, ok? Então lembre-se que isso era muito relevante para o leitor do Evangelho de Mateus, para explicar a razão pela qual havia tanta perseguição das autoridades judaicas contra os cristãos. Então, desde o início, desde antes do ministério de Jesus Cristo, os fariseus e saduceus já eram atacados e já eram acusados pelo próprio João Batista. E então, qual é a declaração de João Batista aqui? Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? A ideia de João Batista aqui é mais ou menos a seguinte: quem foi que disse a vocês que vocês vão escapar da ira por vir, da ira que está prestes a chegar? Então, haverá uma ira que está prestes a chegar. Quem foi que disse que vocês estão livres desta ira que vai chegar? Então, essa é a declaração de João Batista. Agora, que ira vindoura é essa que João Batista menciona? Essa ira vindoura, irmãos, é aquilo que nós já comentamos, o dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia da ira que precederia a chegada do reino no Antigo Testamento. Então, de acordo com a tradição profética, o dia do Senhor é um período de trevas, é um período de ira, é um período de sofrimento que irá preparar o mundo para a chegada do reino de Deus. Então, as autoridades judaicas entendiam que já estavam livres de tudo isso e que iriam desfrutar apenas a chegada do reino. E João Batista diz: quem convenceu vocês disso? Para que vocês fujam da ira vindoura, é necessário produzir frutos dignos de arrependimento. Então, frutos dignos de arrependimento, como eu já expliquei a vocês, é o necessário, o requerido para ser batizado. E então estar devidamente preparado para o Messias. Então, qual é o argumento aqui de João Batista? Que era necessário expressar arrependimento na vida deles, para então eles serem batizados e estarem devidamente preparados para essa chegada do Messias, que iria ser uma chegada que traria a ira de Deus, o dia do Senhor e a chegada do reino, ok? E o versículo 9
João continua argumentando contra a presunção das autoridades judaicas. Ele diz: não comecem a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O que João Batista está argumentando, irmãos, é que a vinda do reino, então, exige arrependimento, que o arrependimento é o requerido para escapar da ira vindoura e para entrar no reino de Deus, e não a mera descendência de Abraão. Então, tanto no Antigo Testamento quanto agora na declaração de João Batista, Deus pode cortar pessoas da descendência de Abraão e Deus pode suscitar pessoas de fora da linhagem de Abraão para serem descendência de Abraão. É esse o argumento que João Batista vai levantar a partir de agora. Ele vai criticar a visão que havia naquela época, que os méritos dos patriarcas eram suficientes para salvar todo o povo. Então, se Abraão foi justificado porque creu, todo mundo que fosse da linhagem de Abraão estava garantido por causa dos méritos de Abraão. O que João Batista, então, vai dizer é que não funciona assim. Que Deus pode suscitar filhos a Abraão de fora da linhagem de Abraão e Deus pode cortar filhos de Abraão de dentro da linhagem de Abraão. Então, você não pode se sustentar na sua linhagem abraâmica para fugir da ira vindoura e entrar no reino e desfrutar das bênçãos da nova aliança que estava prestes a começar. Não. A base para garantir que você irá fugir da ira vindoura e desfrutar do reino é uma vida de arrependimento. É você arrepender-se da sua vida e se sujeitar a Deus e entrar em aliança com Deus. Isso sim é o que faz com que alguém fuja ou escape da ira vindoura. Então note aqui no versículo 10. Veja que em primeiro lugar ele diz que Deus pode suscitar pedras como filhos de Abraão, mas também que existe o machado à raiz das árvores, e que a árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então, João Batista está utilizando duas imagens aqui. Pedras, então ele está ali na beira do rio com bastante pedras, você tinha ali pessoas, judeus, e você tinha pedras ali na beira do rio. E João Batista está dizendo, dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Deus é soberano e ele considera quem ele quer como filho de Abraão. Mas também olhem para vocês, judeus, olhem para vocês, autoridades judaicas, que existe um machado que já está pronto para arrancar aquele que não produz bom fruto. Então, a vinda do Messias é também uma espécie de discriminação do Messias. Quando o Messias vier, ele vai revelar quem são os verdadeiros descendentes de Abraão, que podem ser da linhagem de Abraão e podem ser de fora da linhagem de Abraão. Todos aqueles, então, que se arrependem e estão em aliança com Deus, estes estão prontos para adentrar no reino do Senhor Jesus Cristo, no reino messiânico. Esse é o argumento de João Batista, ok? E então, irmãos, aqui no versículo 11 e versículo 12, João Batista agora vai começar a se comparar com Jesus, ok? Então, Mateus já construiu aqui o seu argumento, mostrando que João Batista ele tinha uma pregação de que a era messiânica estava chegando.
Também que ele tinha credenciais proféticas, esse foi o seu segundo argumento. O seu terceiro argumento foi a sua mensagem de juízo, que a era messiânica iria fazer uma divisão entre os verdadeiros descendentes de Abraão e os que não são. E agora, então, João Batista chegará no ápice do seu argumento, fazendo uma comparação entre si e o Messias, entre o seu ministério e o ministério do Messias. Então, aqui você tem a ênfase muito forte em eu e aquele, certo? Então, ele diz, eu vos batizo com água. Aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Ele diz que não era digno de levar a sua sandália, certo? Então, aqui a sua comparação entre ele e alguém que é mais poderoso do que ele. Então, qual é a diferença então de poder entre João Batista e o Messias que estava para vir? João Batista, ele batiza com água para arrependimento. O que quer dizer isso, batizar com água para arrependimento? A ideia aqui, irmãos, é que a ideia gramatical traduzida aqui é o batismo com água que se refere ao arrependimento, que reflete o arrependimento. Não é que a pessoa se batiza para depois se arrepender. A ideia gramatical aqui é eu vos batizo com água com referências ao arrependimento. Então, o que João Batista está dizendo é que o seu batismo com água ele é meramente preparatório. Ok? Que o seu batismo é apenas uma preparação. E que aquele que vem depois dele, o batismo que aquele que vem depois dele traz, não é mais um batismo de preparação. É um batismo decisivo. É um batismo de separação. E que batismo, então, é esse que o Messias trará? O texto diz que ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Eu trouxe aqui um slide, irmãos, para a gente tentar entender bem esse texto, que é mais um daqueles textos que vai ter uma enorme relevância tanto para o restante de Mateus quanto para outros trechos do Novo Testamento. Então, o batismo com Espírito Santo e com fogo tem uma construção grega muito interessante. Aqui você tem um autós, que é o pronome pessoal do caso reto, que significa ele. O rimás, que significa vós. Então, ele, vós, batizei, que é o verbo batizar no futuro. E então você tem aqui essa partícula en, que está regendo pneumate, que é Espírito Santo, pneumate hagio, então Espírito Santo, certo? E puri, que significa fogo. Então note que você tem aqui uma preposição apenas, a preposiçãozinha en, e aqui tem uma partícula kai, que é a partícula i. Então, Espírito Santo e fogo. Nas nossas traduções, você tem aqui uma interpretação com o Espírito Santo e com fogo. Mas note que este com não aparece no texto original. Aparece apenas aqui, no ou com Espírito Santo e fogo. Isso nos sugere, irmãos, que, na verdade, João Batista está dizendo que Jesus, ou que o Messias, trará um batismo, ok? João Batista está mencionando apenas uma espécie de batismo, uma espécie de ato messiânico. É essa a ideia, que o Messias, quando vier, ele vai promover
uma ação coletiva. E essa ação coletiva, ele pode ser experimentada de duas formas. Aqueles que são verdadeiros descendentes de Abraão desfrutarão das bênçãos deste batismo. Quais são as bênçãos deste batismo? O Espírito Santo, assim como é mencionado aqui no texto de Ezequiel 36, de 25 a 27. Porei dentro de vós o meu espírito, farei com que andes nos meus estatutos, aspergirei água pura sobre vós. Então aqui, João Batista está mencionando desse batismo que Jesus trará, e que então aqueles que estiverem em aliança com Deus desfrutarão o aspecto positivo desse batismo, que é a bênção do Espírito Santo. E aqueles que estiverem em rebeldia contra Deus desfrutarão do aspecto negativo desse batismo, que é o fogo de julgamento. Muitos aqui, irmãos, como por exemplo Carson, ele entende que fogo aqui tem o caráter refinatório por causa da referência ao Espírito Santo, e como no Antigo Testamento, fogo também se referia ao Espírito ou ao caráter refinatório de Deus. Porém, o contexto aqui é muito mais forte do que o contexto do Antigo Testamento. O próprio contexto aqui do texto mostra estes dois aspectos do batismo de Jesus. Diz aqui, a sua pá, ele a tem na mão. Então, essa pá aqui é a ilustração para o batismo. Ele vai usar essa pá para fazer uma divisão no meio do seu povo. Ele vai recolher o seu trigo no celeiro, o que é algo bom. E como é que o trigo era recolhido? Ele era jogado para o alto, o vento levava a palha, e então o trigo caía. Então, quem fazia a divisão entre a palha e o trigo? Era o vento. E a palavra traduzida por espírito é a mesma palavra para vento. Então, aqueles que recebessem o Espírito Santo iriam ser colocados no celeiro. Mas a palha, aquela que voasse, seria acumulada e então colocada em fogo inextinguível, que no próprio Novo Testamento é uma referência a juízo, certo? E aqui no próprio contexto anterior, aqui no versículo 7, você tem a menção da ira vindoura. Então, o que o versículo 12 está falando é do que é chamado Dia do Senhor, que é um dia em que Jesus vem em salvação, em juízo. O Messias vem em salvação e juízo. Aqueles que estão em aliança com Deus desfrutam na salvação do Messias. Aqueles que não estão em aliança com Deus e, portanto, quer sejam da linhagem de Abraão, quer não, eles irão para o juízo inextinguível, que a chegada do Messias ela será decisiva, ela promoverá uma separação no meio do povo entre aqueles que vão desfrutar da bênção messiânica e do reino e aqueles que vão ser excluídos dessa era. Então, essa é a pregação de João Batista que prepara as pessoas para a chegada de Jesus. E note, irmãos, como Mateus é honesto aqui na sua descrição. Porque, pela declaração de João Batista, você já se pergunta assim, mas isso não aconteceu no ministério de Jesus. Ele promoveu, sim, uma separação, mas isso não está decisivo. O dia do Senhor, no própria declaração de Jesus, ainda há de chegar. Então, Mateus está falando aqui da pregação e daquilo que João Batista esperava.
Somente depois, no decorrer do ministério de Jesus, é que nós vamos entender que esse batismo que o Messias trará, ele ocorre em duas etapas. Ele ocorre, o batismo no Espírito Santo, no começo da era cristã, e o batismo no fogo, a chegada da ira vindoura, no final da era cristã, precedendo então a vinda do Messias no futuro, ok? Então é isso, irmãos. Espero que tenha compreendido bem aí esse trecho. Na próxima aula, então, a gente avança aí para o batismo de Jesus. Então, fique com Deus e até lá.